Salve amici! Bem-vindos ao canal Legio Palatina e com este vídeo vamos iniciar a série de documentários A Epopeia da História, onde vamos revelar o passado da civilização romana desde a sua fundação até à queda do Império Romano do Oriente, também conhecido por Império Bizantino, em 1453. Os romanos, este povo extraordinário que conquistou o mundo conhecido, amavam a sua cidade, mas quando forçados a viver na pobreza, também não hesitavam em dizer mal dela. Juvenal, nas suas sátiras, questiona: que estou eu a fazer em Roma? Uma cidade suja, barulhenta e repleta de vícios. Nos tempos de Juvenal, entre o primeiro e o segundo século da nossa era, Roma era de facto a maior cidade do mundo, o centro de um vasto império que se estendia dos desertos escaldantes da Síria e do Egito à costa atlântica da Lusitânia, dos vastos campos cereais do norte da África às escuras florestas da Germânia. Isto é a Roma idealizada e completada por poetas e historiadores como Virgílio, Horácio e Lívio. A Roma primitiva, exaltada pela sua sobriedade, pela austeridade e pela dura tenacidade dos seus habitantes. A Roma republicana, que conquistou o mundo com as suas legiões. E a Roma imperial, que integrou os povos em torno da sua civilização e da sua glória. Assim é Roma, o símbolo do império e da própria ideia de império. Como explicou o poeta gaulês Rutilo Namassiano, e passo a citar: não se tiveram as areias abrasadoras da Líbia, nem a extrema terra armada de gelo te repele. Fizeste uma só pátria de gentes diversas. Foi útil a quem era sem leis tornar-se teu tributário. Porque tu transformaste os homens em cidadãos, e uma cidade fizeste do que antes não era mais que um globo. A ânsia por esta ordem global foi uma constante na história europeia. Justiniano, Carlos Magno e Napoleão, todos eles o tentaram, porque Roma foi a mais vasta e complexa experiência política da história humana e ainda hoje permanece como um exemplo e uma angariação de valor a seguir. Agora, como todos os impérios da história, Roma, que viria a ser conhecida por Caput Mundi, não se fez num dia. Segundo a lenda, Roma foi fundada a 21 de abril de 753 a.C., nas margens do rio Tibre, por dois irmãos gêmeos, Rómulo e Remo, filhos do próprio deus da guerra, Marte, e de uma princesa da cidade de Alba Longa, que se chamava Reia Sílvia. No seu nascimento, os dois irmãos foram abandonados para a morte no rio Tibre pelo rei de Alba Longa, que os via como uma ameaça. Por milagre foram acolhidos por uma loba, que os alimentou, e mais tarde foram adotados por uma família de pastores que vivia na zona do Palatino. Quando cresceram, descobrindo a sua linhagem mitológica e após se vingarem do rei de Alba Longa, decidiram fundar a sua própria cidade, precisamente no local onde tinham sido salvos pela loba. Devido a conflitos entre os dois irmãos, Rómulo acabou por matar Remo e deu o seu nome à cidade, Roma, tornando-se o primeiro de 7 reis até à fundação da República. Rómulo, para povoar a cidade, ali chamou colonos das zonas circundantes da região do Lácio e, para dotar de mulheres, decidiu raptar as dos Sabinos, que levou a uma guerra com essa tribo. Esta guerra foi resolvida com a fusão de ambos os povos, sobre os quais seriam liderados por um rei, alternadamente ou latino ou sabino. A lenda barra história prossegue afirmando que existiram outros 6 reis a seguir a Rómulo. Os sabinos e latinos, cujos nomes eram Numa Pompílio, Túlio Hostílio e Anco Márcio, e os outros últimos 3 reis, que seriam etruscos, a poderosa confederação que dominava o centro da península e que teve grande influência sobre a civilização romana. Tarquínio Prisco, Sérvio Túlio, Tarquínio o Soberbo. Sob o domínio da monarquia, a cidade prosperou, adquirindo uma hegemonia estável nos territórios circundantes, reforçou as suas instituições,
aumentou a sua população e dotou-se de grandes obras arquitetónicas. Quando Tarquínio o Soberbo, o último rei de Roma, sobe ao poder após assassinar o seu antecessor e é deposto por uma revolução interna, depois de ter extirpado uma nobre dama chamada de Lucrécia, e se revoltou a cidade. As elites, apoiadas pela plebe, depuseram o rei em 510 a.C. e nascia assim a República. Agora, existem outras lendas para a fundação de Roma. Segundo o historiador grego Estrabão, foi fundada como colónia de uma cidade grega, Arcádia, por Evandro. Nesta altura, várias colónias gregas tinham sido fundadas por toda a bacia mediterrânica, o que não é impossível. Uma outra hipótese é ter sido fundada por Rómulos, filho de heróis gregos, fazendo os romanos de descendência grega. Ora, estas hipóteses nunca foram muito bem vistas pelos romanos, uma vez que estes começaram a ter várias discórdias com os seus congêneros gregos, à medida que a cidade se expandia pela península. Ainda outra história é contada na Eneida de Virgílio. Esta epopeia retrata a saga do herói que é o príncipe troiano Enéas, que se consegue salvar após a sua cidade ter sido tomada pelos gregos. Depois de uma atribulada viagem no Mediterrâneo, finalmente chega à Península Itálica e funda a cidade de Roma. Ora, seja qual for a teoria verdadeira, o que é certo é que o local já era habitado há muito tempo. Na verdade, é um dos locais mais antigos que se tem conhecimento de ter sido habitado continuamente pelo ser humano. Os primeiros habitantes começaram a viver em pequenos centros povoados por gentes de língua latina, após a imigração deste povo para a região durante a Idade do Ferro. Estas pequenas aldeias, protegidas por paliçadas de madeira, dedicavam-se acima de tudo à pastorícia, à qual realmente se prestava na região circundante. E devido à sua posição favorável, estas aldeias desenvolveram-se, acabando por se fundir de uma única povoação que englobava as 7 colinas características da cidade de Roma. Com a chegada dos reis etruscos, atraídos pela crescente importância da cidade, agora ou por conquista ou por integração pacífica, Roma absorveu a sua riquíssima cultura, arquitetura e técnicas que lhe permitiram desempenhar um papel preponderante na política italiana. Durante este período, uma série de guerras contra os povos circundantes fizeram de Roma, no final da monarquia, a capital de um pequeno, mas de modo algum insignificante território. E era nesta situação que Roma se encontrava a quando da deposição do último rei etrusco parecia agora deitar todos estes esforços por terra. Vamos continuar com esta série sobre a história de Roma. Vemo-nos nos próximos episódios e estejam atentos.